de Palmeiras e Flamengo pelo mundo nessa data FIFA. A gente tem um mapa que ajuda, ilustra bem essa distribuição desses atletas de Palmeiras, olha que legal, de Palmeiras e Flamengo. O Flaco Lopes a gente já falou, né? Volta para esse jogo. A Argentina também tinha, aliás, tem 2 amistosos. O Flaco vai participar de um só. Ganhou de 2-0 de Angola. Bom, o Brasil joga terça-feira contra a Tunísia na França. Então, de lá sairão Vitor Roque, Danilo e Alexandro. Certo? O Vitor Roque vai ser julgado na segunda, né? Vitor Roque é julgado na segunda-feira, bem lembrado. O Uruguai joga na terça-feira contra os Estados Unidos. Esse jogo é em Tampa, nos Estados Unidos mesmo. Então, dali saem Facundo Torres, Piquerez, Emiliano Martínez, Arrascaeta, Vinha e Varela. A Colômbia joga na terça-feira contra a Austrália em Nova York. A Colômbia que tem o Carrascal do Flamengo. O Paraguai joga na terça contra o México em San Antônio, tá? Nos Estados Unidos. De lá saem Gustavo Gomes e Sousa. E no Equador estarão na terça-feira contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos. Estará, porque é só o Plata. Tá? Então, assim estão distribuídos os desfalques de Flamengo. Então, seguimos daqui com Seleção Sport TV. Então, hoje chegando um pouquinho mais tarde. O Paraguai jogará, porque é só o Plata. Tá? Então, assim estão distribuídos os desfalques de Flamengo e de Palmeiras. Vamos olhar, então, como a gente já mostrou os do Palmeiras. Você deve ter percebido na ilustração que entraram o Andreas Pereira e o Alan. O Andreas Pereira suspenso pelo 3º amarelo. E o Alan, que estava jogando com efeito suspensivo por causa de uma expulsão contra o Fluminense no jogo em julho, está pagando o 2º agora, tá? 2º jogo. Então não joga também contra o Santos. Do Flamengo, a gente não vai ver o Danilo com o Brasil, o Alexandre com o Brasil, o Carrascal com a Colômbia, o Plata com o Equador, a Arrascaeta com o Uruguai, Vinha também e Varela também. O Pedro está machucado, o Alan está machucado, o Léo Ortiz ainda está machucado, assim como o Jorginho e o De La Cruz está poupado. O De La Cruz foi a novidade de hoje, né? Certo, segundo o Flamengo, sim. Quando ele não foi divulgou a lista dos relacionados, o De La Cruz... Mas é poupado, pelo que diz a lista. Né? Ok, essa aí é uma prévia do Flamengo, então, contra o Sport. Sabe o que é legal, Mari? A gente viu a escalação há pouco do Palmeiras e o tanto de desfalques. Agora viu a lista de desfalques do Flamengo e vê o time que vai estar em campo, né? Assim, a gente tem que parabenizar os dois clubes por terem elencos tão poderosos, né? Porque ainda assim, os dois times que vão a campo são dois times que poderiam brigar pelo título, normalmente, né? Então, e no Brasil, infelizmente, tomara que para o ano que vem mude, quem é mais competente acaba punido, que é o que está acontecendo com Palmeiras e Flamengo. Os dois times mais competentes, que mais conseguiram se organizar financeiramente, que mais pensaram a médio e longo prazos, que montaram elencos poderosos, agora, na reta final, quando estão disputando 2 títulos, estão sujeitos a jogar desfalcados, a ter jogadores lesionados, de repente, às vésperas de uma final de Libertadores, porque simplesmente o calendário suga a energia de quem é mais competente. Mas isso vem de décadas. Sim, por isso que eu disse que tomara alguns anos o Eric torce para que no ano que vem seja diferente. Não, digo, essa questão que o Eric levantou é verdade e assim, o preço da competência é você ter mais jogos decisivos, busca de campeonato. Porque você vai avançando, né? E talvez esse investimento de elencos com alternativas boas, como tem Palmeiras e Flamengo, né? Porque mesmo desfalcados, a gente viu 2 times de alto nível escalados para os jogos de amanhã. Talvez seja um dos pontos de que dentro do planejamento eles já sabem durante a temporada, entendeu? Porque, assim, se você for analisar, vamos dizer, até algumas equipes da Europa, eles não têm tantos jogadores assim contratados ou um elenco assim. Eles têm 10, 12 jogadores, mas eles têm 10, 12 ali e aí tem o pessoal que vem da categoria de base, né? Você pode ver. Muitas vezes a gente já viu equipes de fora com 1, 2, 3 desfalques à frente e não ter, às vezes, alternativa atacante. A gente está vendo o Flamengo com os seus atacantes. Não estou discutindo aqui qualidade, comparando qualidade. Estou falando em número de contratações. Eles já sabem que precisam ao mercado e formar... para esses momentos. Exatamente. Porque senão, veja bem, olha só, o Palmeiras e o Flamengo, estou falando especificamente dos dois, que são, no caso, esses times que estão brigando pelas competições no final do ano. Pelos 2 maiores títulos. Você faz um planejamento em janeiro, começa a temporada, campeonato estadual, as competições, Copa do Brasil. No momento de definição das competições, que é onde você vai fechar o ano, que você fala, não, agora
vou ficar marcado na história, vou dar uma alegria para o meu torcedor, vou conseguir, né, mais um título, você tá fora os seus principais jogadores em determinados jogos decisivos e você, sei lá, pode sair da disputa. Né? No caso da Libertadores, não que vai ser um jogo só, mas eu estou dizendo do brasileiro, né? Você acaba tendo esse prejuízo. Já pensou? Porque não é só amanhã, né, Paulinho? Não é só esses 2 jogos de amanhã. Depois, a propósito, tem uma Libertadores e quem ganhar a Libertadores também vai chegar exaurido. O que eu quero dizer dessa disputa do brasileiro, quarta-feira é um dia muito problemático para os 2 times também. Porque é o retorno, Porque não adianta você trazer... Os 2 clubes vão investir em avião, em conforto, em recuperação, papapá. Mas se os caras jogarem nos Estados Unidos terça-noite, não há condição de jogar quarta-noite no Brasil. Isso você vai matar um atleta. Você pode perdê-lo para o final da temporada. Então não adianta assim, beleza. Os caras vão chegar no Brasil no início da tarde de quarta. Flamengo e Palmeiras entram em campo quarta-noite. Não faz assim. Então o prejuízo não é de um jogo que está remarcado. Mas esse jogo é o que está remarcado. Não. É isso. O prejuízo também é da tabela. Assim, não sei se tem condições de botar os jogos de quarta do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui... Palmeiras e Vitória e Fla-Flu. Palmeiras e Vitória e Fla-Flu. Porque eu tenho todos. Então, eu ia falar sobre isso no Flamengo, que o Palmeiras, no primeiro jogo dessa data FIFA, tem um clássico e o Flamengo no segundo. Exato. Só que aí você veja bem. Fla-Flu é Fla-Flu. Não adianta dizer, é Fla-Flu. É o mesmo peso de Palmeiras e Santos. É a mesma coisa. E o Palmeiras vai jogar com o Vitória, que almeja escapar do rebaixamento e tem possibilidade... Dependendo do resultado de amanhã, pode estar no Z4. Pode estar no Z4. Pode entrar em campo contra o Palmeiras no Z4. Mais ainda necessitado, quer dizer, então são todos os jogos com uma carga de dramaticidade impressionante. Ali, ó. Tá Olha ali os jogos que você queria ir. O Palmeiras pega o Santos, então esse jogo vale pela 13ª rodada. Depois vai pegar o Vitória. Nesse jogo de amanhã, o Palmeiras é visitante. Contra o Vitória, o jogo é em casa, pela 37ª. Palmeiras e Flu se enfrentam pela 35ª. Aí temos um Grêmio e Palmeiras, 36ª. Chegamos à final da Libertadores, sábado, dia 29 de novembro. Ainda temos Atlético Mineiro e Palmeiras. Esse jogo vai ser adiado porque o Atlético joga antes a final da Sul-Americana. Na verdade, inverteu, né? Exatamente. O Atlético e Palmeiras era para ser na quarta que vem. Perfeito. Aí precisou inverter porque o Atlético vai jogar dia 22 a final da Sula, né? Exatamente. E aí o Palmeiras encerra sua participação nesse brasileiro contra o Ceará no dia 7. Já o Flamengo tem o Sport amanhã, jogo pela 12ª rodada. Depois temos um Fla-Flu, Flamengo e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético vindo da final da Sul-Americana. Exatamente. Aí é a vez do Flamengo decidir, só que é Libertadores. Aí temos um Flamengo e Ceará e encerramos com Mirassol e Flamengo na 38ª rodada. Beleza? Os 2 atrasos ali de Santos e Palmeiras, que vão ser esses 2 jogos de amanhã, eles estão atrasados ainda por causa da Copa do Mundo de Clubes, que foi disputada em junho. Né? O Sport e o Flamengo era antes da Copa do Mundo começar e o Santos e Palmeiras era depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. O calendário do Brasil, ele é aquele negócio do elefante na sala, que você não vai botar um elefante nunca numa sala, que você está com 2 jogos atrasados de junho e não conseguiu pagar ainda, porque você não tem espaço para pagar. O elefante só engorda e a sala só diminui. Você não consegue. E em condições ideais nem pagaria agora, né? Porque as duas equipes estão desconfiguradas. Era pagar agora. O futebol brasileiro, ano que vem, já tem essa mudança no calendário, mas a necessidade de uma reordenação, ela é muito maior. Quando você vê que o Bruno Henrique foi julgado por algo de 2023, o Vitor Roque vai ser julgado segunda-feira, dia 17 de novembro, por algo que aconteceu no dia 5 de outubro. Quase 40 dias, né? Entende? Então, a reordenação do futebol brasileiro, ela passa por calendário, mas o tempo do futebol brasileiro é abstrato, né? Você não sabe quando ele é, né? Relativo, é mais relativo que em nenhum lugar. Porque, assim, uma pena que o futebol brasileiro tenha perdido entre os clubes alguém com capacidade de construir pontes. E aí a ausência de alguém que possa construir pontes está levando a cada um querer defender o seu interesse. E não tem ninguém que pegue um por um braço e diz, vamos sentar aqui, olha só, a gente está precisando melhorar isso aqui. Não tem. Hoje em dia você tem uma crise de liderança no futebol brasileiro. Quem é que constrói pontes? Não tem ninguém construindo pontes, não tem ninguém debatendo, está todo mundo indo para a rede social. Rede social não é lugar de debate, é lugar de ódio, é lugar de agressão, é lugar de xingamento. Não se troca ideia, você pensa assim porque você é assim, eu penso assim porque eu sou assado. E aí você tem todas essas questões.
Esse foi um ano terrível. Por quê? Porque Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras foram para a Copa do Mundo de Clubes. Cara, você não pode dizer que foi terrível, foi ótimo, porque Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estiveram numa competição onde estavam grandes clubes da Europa. A mudança do calendário ano que vem é um passo, mas se não tiver essa outra reordenação, que a gente não chegue em novembro julgando uma coisa de 2023 e alguém que fez uma postagem no dia 5 de outubro e será julgado no dia 17 de novembro. E ano que vem, mesmo com essa adequação do calendário, a gente vai ter alguns problemas repetidos, como é jogar um dia depois da data FIFA. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, a gente está tentando. Eu acho que tem uma boa vontade do novo comando da CBF, claramente. Sim. Tem uma vontade de fazer umas coisas diferentes. Só que a gente vai ter que cortar na carne em algum momento, porque não cabe o ano para o resto das nossas vidas. Vai ter 365 dias. A Terra é redonda e o ano tem 365 dias e sem negociar. Não vai mudar. Nem para a CBF, nem para ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tempo também aqui acaba, Isso é que eu ia te falar agora. E deixa eu te contar. Hoje, mais do que nunca, eu tive que ficar me policiando aqui no tempo, porque a gente teve menos tempo de seleção por causa O Flamengo, quem traz detalhes pra gente é o Bruno Halper. Fala, Bruno. Meu probleminha com o Bruno. Salve, pessoal. Um grande abraço a todos. O Flamengo finalizou na manhã dessa sexta-feira a preparação para encarar o Lanterna Sport nesse sábado, 6h30 na Arena Pernambuco. E como a gente vem falando ao longo da semana, o técnico Felipe Luiz tem muitos desfalques para essa partida. São 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 5 no departamento médico. Lembrando essa lista dos 7 jogadores que estão com suas seleções, está o Alexandro, o Danilo, também o Arrascaeta, o Vinha, o Varela, Carrascal e Plata. Entre os jogadores que estão no departamento médico, além do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan, o De La Cruz entrou para essa lista depois da divulgação dos relacionados. Assim, entre as novidades no time titular nesse sábado lá na Arena Pernambuco, podem estar o João Vitor na zaga, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, o Emerson Royal na lateral direita, meio-campo pode ter o Saul como novidade e o Luiz Araújo no ataque. Todos novidades em relação à última escalação contra o Santos. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para jogar depois do julgamento dessa quinta-feira no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra o Lanterna Sport, que não vence há 10 rodadas, vem de 5 derrotas consecutivas. Claro, para retomar o primeiro lugar, o Flamengo precisa vencer e dar aquela secadinha no Palmeiras, que também joga nesse sábado o clássico contra o Santos. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do Flamengo para esse jogo lá no Recife. O time deve ter Rossi no gol, vai aparecer aqui no nosso campinho. Emerson Royal na direita, Léo Pereira e João Vitor os zagueiros, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace Ian ou Cebolinha. Veja que, apesar dos desfalques, né, é um Flamengo muito mais robusto, eu diria, muito menos estranho do que o Palmeiras. Ou é só uma impressão minha, Mansur? Não é porque, vamos lá, uma questão vai ficar mais exposta, né, que é a questão do João Vitor na zaga. O Flamengo atravessou a temporada com 3 zagueiros habituados a jogar. Esticou em alguns momentos a corda por causa disso. E agora o João Vitor, que é bem pouco jogado, né, na temporada, vai entrar num jogo que é importante para o Flamengo, embora o adversário esteja mal. Mas que ele deve oferecer pouco. Essa é uma cara bastante diferente. A gente viu muito o Emerson Royal jogar, a gente viu muito o Ayrton Lucas jogar. Pulgar e Saul, dentro ali do que é Pulgar, Saul, Jorginho, como os 3 principais, não muda. Agora, em termos de característica, na parte da frente fica um pouco mais complicado, né? Porque você não tem praticamente nenhum dos jogadores mais habituados a fazer, por exemplo, a função do segundo atacante, né? O Wallace Ian e Bruno Henrique, se formarem a dupla por ali, é muito diferente de você ter, como já teve o Plata por trás do centroavante, o Arrascaeta nem se fala, o Carrascal por trás, você perdeu as opções mais habituadas a fazer a função do segundo atacante. Por característica, né? O Wallace Ian é um centroavante. O Bruno Henrique vai fazer, na teoria, o que ele mais gosta, né, Mansur? Que é ser o segundo atacante efetivo ali. No jogo contra o Sport, no Maracanã,
O Plata jogou como o 9 e o Bruno Henrique era quem saía um pouco, como segundo atacante, indo um pouco para a meia esquerda, fazendo uma função que para ele até foi muito conveniente. Então eu imagino que se entrar o Wallace seja o Wallace mais na função do 9, como fez o Plata naquele jogo com o Sport, o Bruno Henrique, entre aspas, fazendo a do Arrascaeta, com as devidas mudanças de característica, mas caindo da função de segundo atacante para a meia esquerda, o Luiz Araújo sendo o ponta direita que por vezes vem para dentro, o Samuel Lino aberto na esquerda. Eu imagino que seja mais ou menos esse desenho. Acho que muda um pouco se for o Cebolinha, né? Porque aí o Cebolinha deve ir para a ponta esquerda, aí... o Luiz Araújo, seu 10, e imagino o Bruno Henrique por dentro, contrário, Samuel Lino na esquerda, Cebolinha pela direita, Bruno por dentro, com o Luiz Araújo como um 10, né? Cebolinha pela direita no Flamengo foi raro, né? Raro. Foi raro. Ele já fez ao longo da carreira, eventualmente. Bem, na seleção brasileira, por exemplo, ele fez pela direita, muito bem. Foi o melhor jogador da Copa América. 19, Isso, foi pela direita, né? Vamos ver qual será a solução dada por Felipe Luiz para esse jogo contra o Sport, mas não se imagina nenhum outro resultado que não uma vitória do Flamengo, né, Alex? Futebol é imprevisível. Todo jogo você entra pensando em vitória, mas desse jeito, faltando tão pouco jogo. E numa rodada para se igualar o número de jogos, onde você está igualado e outro. O Flamengo, além de pontuação, ele precisa de uma vitória a mais. Ele precisa, né? Ele precisa vencer por causa desse critério. A questão é que, sim, do outro lado tem um time rebaixado e aí difícil você saber o que esperar, só que se o campeonato praticamente acabou para o Sport, ele não acabou para os jogadores do Sport, né? Eles estão jogando a permanência deles, né? Com outros contratos, com outras oportunidades de mercado. Assim. Evidente que a temporada não ajudou a maioria deles. Pode acontecer do Sport fazer seu melhor jogo no campeonato, mais eficiente, mais eficaz, isso tudo a gente sabe. Lógico que a gente falando, não estamos desrespeitando o Sport por isso. E tem coisa sempre que está valendo. Vestir a camisa de um clube, você não pode desistir nunca. Agora, para um jogo do Flamengo nesse momento, é óbvio que é jogo de ter que pensar só nos 3 pontos. Pode ter uma coisa curiosa, ele é das piores campanhas que o Campeonato Brasileiro já viu, né? Teve a campanha da Chape, depois a campanha da América de Natal. Ele só 3 vezes no campeonato foi derrotado por 3 gols de diferença. E não mais do que ou mais, 3 ou mais. Goleadas, né? Teve com o Cruzeiro, teve com o Palmeiras e teve no Flamengo no Maracanã. Foram os 3 jogos que ele foi derrotado por 3 ou mais gols de diferença. Campeonato horrível. Só que ele tá para sacramentar o seu descenso agora, só faltando só 5 jogos. Isso quer dizer que ele fez um campeonato menos ruim? Não. É que a leva da segunda página do campeonato tá fazendo também um campeonato horrível. Senão já era para ele ter sido naturalmente rebaixado com essa campanha. Ainda assim, 17 pontos é muito pouco. Não, mas já era para ele ter sido rebaixado antes, que eu estou dizendo, porque os outros também estão muito ruins. Eu disse assim, a campanha prova que o Sport não estava pronto para a Série A. Agora, raríssimos momentos de jogos em que você olhava, esse time não pertence à Série A. Exato. Porque ele competiu muito em muitos jogos, quase sempre acabou perdendo. Mas não teve aqueles jogos em casa, teve 3 ou 4 jogos que ele saiu ganhando. E tomou de virada, 2-0, o jogo deixou empatar, tomou virada. Agora, São Paulo e assim. Ao contrário, por exemplo, o Juventude tomou goleadas aí, 6, 5, né? Vitória 4, tomou goleada. Isso, o Sport não. Vamos ao intervalo. Na Ilha do Retiro ou na Vila? Porque na ilha parece uma... não é nem na ilha, hein? Não é nem na... Tem esse detalhe. Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco, confortável, campo neutro, para não dizer, de repente... território rubro-negro do Rio. O jogo foi vendido por 3 milhões, né? E o presidente do Sport disse hoje que está entregando o cargo, né? Sim. Já está se afastando do cargo de presidente do Sport. Já também. Aí é o seguinte, quando o presidente é reunido... Yuri Romão. Quando o presidente do time, o presidente do clube, bota a mochila no chão e diz que está de saída... Ele pediu desculpas, né, Pascoal? Ele falou assim, eu vendi o jogo para a empresa e tal. 3 milhões ele vendeu. Ele antecipou o final do mandato, ele vai entregar o mandato no mês que vem. Vai entregar o boné. Quando o presidente do clube coloca a mochila no chão e diz que está de saída, o que você espera do jogador dentro do campo? Fala para mim. Vamos aqui, nós dois aqui, vamos tratar a coisa aqui, eu e o senhor que está em casa aí. O que o senhor espera? Mas o jogo... O presidente falou, larguei, hein, gente? Larguei. A partir de agora, larguei. Esse detalhe do jogo não ser na ilha, ser na Arena Pernambuco, para mim, é mais decisivo ainda do que aí você saber que o presidente vai embora. Na ilha você faria 80-20. Talvez é só Flamengo. Mais rubro-negros cariocas. Na ilha você faria 80-20. Sim. Lá você faz ao contrário. É 20 para você e 80 para o Flamengo. Mas aí, eu não sei se, assim...
pelo menos na última... Comercialização de ingresso? Não. Pelo menos na última partida, que foi com o Sport contra o Atlético Mineiro, a torcida do Sport estava torcendo a favor do Atlético Mineiro. Chegou um determinado momento que a própria torcida do Sport estava olé, fazendo isso. Você imagina contra o Flamengo? Que o Sport também o Sport sai ganhando. O goleiro faz 2 gols contra. Você quer o quê? Que a torcida, detalhe, que a torcida também... Só detalhe. Como detalhe? Como diria Roberto Carlos, são detalhes. Ô Zé, você concorda comigo que é melhor jogar, não se aplica é melhor jogar. Sport e Flamengo? Para mim, o Flamengo já levou os 3 pontos. Com todo respeito ao esporte, mas assim... Não tem como. O combo é pesado, Zé. Não tem como, é difícil. É muito difícil. O estádio vai ser no estádio da Copa do Mundo. O presidente entrega o cargo momentos antes da realização da partida, um dia antes do jogo. Faz o anúncio que está... praticamente rebaixado. Agora o time está sem presidente, rebaixado. Sem treinador, né? Porque o César é interino, né? Ele era auxiliar. 15 dias atrás o Daniel Paulista falou assim, é melhor a gente começar a preparar para o time no ano que vem. Porque já foi mandado embora. E o Sport ficou devendo o dinheiro pro Daniel. Ô Pascoal, mais esse detalhe aí econômico. Pascoal, De La Cruz fora do jogo de amanhã. Esse é o 12º jogador que o Flamengo não terá para essa partida, mas o De La Cruz não tem nenhuma lesão. Ele dores. Tá com dores. Ele está sendo poupado, ele não tem lesão, ele está sendo poupado. Olha lá, quanto tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, vai ter 7, 8. Tá faltando gente aí. Não, é porque, olha lá, Vinha, Varela, Arrascaeta e Plata, jogadores selecionáveis estão jogando a 3 na seleção do Uruguai e 1 na seleção do Equador, né? A gente sabe aquela tela que a gente estava esperando um tempão para mostrar, mostrando as notas dos jogadores titulares no Bola de Prata e dos jogadores reservas, para mostrar que a equivalência é imensa, Pascoal. Olha lá. Isso só vai comparar, só vai dizer que o incomparável é esse o time que o Rossi vai jogar, tá? Então a gente nem coloca. A gente nem colocou o goleiro reserva. O Léo Pereira, 6,52 de média. O Léo Ortiz, 6,51. Se o Ortiz não puder jogar, vai jogar o Cleiton, menino, que também tem uma média boa acima de 6,06. O Varela, que não vai jogar, 6,20. O Royal, que jogará 6,38. O reserva, uma nota melhor do que o titular aí. O Alexandro, que enfrentará amanhã não o Sport, mas sim a seleção do Senegal, pela seleção brasileira, tem média de 6,21. O Ayrton Lucas um pouquinho mais, 6,22. Jorginho, 6,34. Jorginho não joga por lesão. O Saul 6,32. Um pouquinho mais baixa, 6,32. Pulgar jogará amanhã, 6,15. Ali, o Plata, ausência por conta da seleção, compromisso da seleção equatoriana, 5,98. Luiz Araújo, que vai jogar, 6,34. Nota melhor. A Arrascaeta não joga, 6,98. Aí o Michael tá com 6,03, mas nesse caso eu acho que porque ele jogou pouco. Porque ele vem sendo pouquíssimo utilizado e não vem se apresentando legal, não. Carrascal fora com a seleção colombiana, 6,37. Joga o Samuel Lino, nota superior, 6,48. O Pedro ainda se recuperando da fratura no antebraço, 6,59. O Wallace Ian, um possível titular amanhã, possível, né? Porque ainda não sabemos, eu acho até que joga o Bruno Henrique, ainda mais depois de liberado, vai jogar o Bruno Henrique ali. O Wallace Ian, 5,47. Não temos a média. Cheque, por favor, Fabrício, se vira, minha criança, a média do Bruno Henrique no Bola de Prata. Média, sem os desfalques, 6,38, com desfalque, 6,2. É cabeça a cabeça, pastor. Não, mas aí por isso que é incomparável. Qualquer jogador pode ficar fora. Incomparável! Acho que só o goleiro tem diferença, porque o Rossi é um goleiraço, diferente dos outros. O Matheus, inclusive, deve ir para o Cruzeiro na próxima temporada. Né? Que já está acertado com o Cruzeiro. Quando termina o contrato dele com o Flamengo, ele deve ir para lá. O Flamengo tem 12 desfalques, mas se você olhar quem entra e quem joga, você não vai perceber, você vai perceber alguma diferença? Vai, claro, você não ter Georgian de Arrascaeta faz muita diferença. Sim. Porque ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.
Você tem que respeitar não ter o melhor jogador. Tem certeza disso? Longe, by far, longe. Olha lá, sem o Arrascaeta, 7 jogos. Com o Arrascaeta são 57 jogos. Esse ano ele jogou bem, hein? Esse ano ele jogou muito mais do que nos últimos anos, uma assiduidade muito maior. Com ele, um aproveitamento de quase 75%, 100 abaixo de 60%. Gols marcados com ele, olha só, olha a diferença que o cara faz. Quase 2 por jogo, sem ele, menos de 1 por partida. E sofridos, aí é o único item em que o Flamengo vai melhor sem 0,29 com 0,61. Mas vale tomar um pouquinho mais de gol e ter o Arrascaeta em campo. 38 dos 111 gols do Flamengo. Olha a participação do cara, pra você ver como é que o cara é importante. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Longe. E o rapaz fica perguntando se eu tenho certeza disso. Claro que eu tenho certeza. O rapaz. Tá bom, desculpa. Muito obrigado, isso ajuda. O Flamengo é muito favorito contra o Sport. O combo... Boca cheia, Pascoal, boca cheia. Na Vila tem favorito, Pascoal? Tem. Quem? É o Santos. Mas boca cheia? Não, aí é boca vazia. Boca murcha. Porque é mais, dá pra jogar, hein, é mais aproximado, né? Não está tão distante assim um time do outro. O time do Palmeiras também dá para jogar. É que o Palmeiras não tem o banco. Porque Quanto vai ser o jogo da Vila, Zé? Eu acho que vai ser um jogo bom. Vai ser tá mais para empate do que... Empatezinho 1-1, né? 1-1, 2-2, acho que esse tipo de jogo aí. Eu acho o Santos favorito pro jogo. Acho o Santos favorito. Como eu acho o Flamengo favorito. Mas é longe. Não, o Flamengo já levou. O Flamengo é favoritaço, longe. Se acontecer alguma surpresa no meio do caminho, eu garanto pra você que na segunda-feira aqui eu vou estar completamente nocauteado. Porque é o seguinte, o presidente do Sport vende o jogo, né? Fora, não é no campo dele, já no outro campo da Copa do Mundo. Sim. O próprio presidente... Vai puxar o carro antes da hora. O próprio presidente diz que não quer mais. Como é que o jogador se sente no meio disso tudo? E não sabe também se vai cobrar, né? Quem vai cobrar, né? Já não tem presidente. E agora, quem que eu vou falar? Cadê o... Vai pingar na conta o 13º? Aquele negocinho que ela combina. Então, entendeu? Gente, é um pacote completo. O esporte, infelizmente, o esporte, na minha contabilidade, não de hoje, já de alguns meses, né, que a gente está falando aqui, que o esporte não teria condições de se recuperar. O Sport até contratou alguns jogadores buscando uma recuperação, mas muito tardiamente, não conseguiu se recuperar. E esse combo, esse pacote, e é um jogo diante do Flamengo, incomparável em campo, mesmo com 12 desfalques, mesmo não tendo o melhor jogador do campeonato. Ganhar, né? E o Flamengo precisa ganhar pra confirmar, o Flamengo precisando extremamente de uma vitória e torcendo para o Santos fazer também um resultado contra o Palmeiras. Puxa vida, eu não vejo nenhuma outra alternativa a não ser um atropelamento do Flamengo nesse jogo. Se qualquer coisa, novidade que não seja isso, eu ficarei muito surpreso, ficarei abatido. E Bruno Henrique em campo aliviado com o resultado final do seu julgamento, livre para jogar o restante da temporada. Isso também faz diferença na cabeça do cara, né, Zé? Faz, não só para ele, né? Para todo mundo, né? É que o que pode atrapalhar um pouco em relação a isso é que tem a esfera jurídica, né? O judicial, né? Mas ainda tem o julgamento, o julgamento na esfera criminal. Olha que curioso, ó. Né? Com o Bruno Henrique no time principal, desde a estreia no Campeonato Brasileiro, né Fabrício? Desde que o time principal entrou em campo em 2025, que a gente sabe que o Flamengo joga o estadual ali, aquele princípio de estadual, com o time completamente, não é nem reserva, é reserva do reserva. O aproveitamento é maior sem do que com. Olha que curioso. Mas é indiscutível que, ainda mais numa reta final de campeonato, a presença do Bruno é importante. Eu falo para você uma decisão sem o Bruno Henrique, mas isso é uma decisão para o Flamengo, não é? Ele é bom jogador. Independente do que aconteceu aí, ele é bom jogador. Jogador que não faz muita firula, é objetivo, faz o que tem que ser feito. Vai jogar de centroavante? Joga de centroavante. Vai apostar corrida contra os zagueiros? Vamos apostar, eu aposto. Marca os zagueiros, ele marca. Precisa dar uma mão ali? Agora põe para correr que eu também vou. É um jogador que é aquele jogador que você vai e fala assim, não, eu gosto, deixa ele no meu elenco aqui.
Não, mas ele já... Não, deixa aqui, porque né, em finais ele brilha. Em finais ele chega, em finais ele aparece. Deixa ele aí. O Bruno é desse tipo de jogador. Se você observar nos últimos anos aí, o Bruno entra, gol. Bruno entra, gol. E nessa hora decisiva ele aparece muito. Aparece muito. Mas é capaz de amanhã a facilidade ser tão grande que dê para dar uma poupadinha para o Fla-Flu de quarta-feira. Bom, eu acho melhor primeiro ganhar o jogo de amanhã. Depois pensar no jogo do Fla-Flu na quarta-feira. É melhor jogar. Estou sentindo o apresentador provocativo, hein? Não, porque a final da Libertadores não é agora, dia 22 é a final da Sul-Americana. É o Galo que vai poupar